Muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Oficial Jura? Pharma, comigo como host. Estamos recomeçando. E eu estou aqui com a maior atleta, a campeoníssima da categoria Wellness, Ângela Borges, atleta Oficial Pharma. Pô, que bacana, Cami, saber que você é o primeiro, teu aqui o primeiro, então o nosso primeiro junto aqui, né? Nós dois que somos da Oficial Pharma já há algum tempo. Uma honra estar aqui, então, sendo a hashtag 1, então, né? Número 1, é isso aí. E tinha que ser com a mais vitoriosa atleta Wellness do mundo. Tem uns títulos aí, alguns de primeiro lugar acumulado aí. Eu já perdi a conta, mas tá nos 64 por aí, títulos de primeiro lugar. Eu lembro quando passou de 60. Depois eu parei de contar também. Porque daí teve uns segundos, daí o segundo eu também não conto. Ângela, quero saber, a gente já te viu em vários podcasts, a gente já te viu em vários canais, mas eu quero que você conte pra gente por que você começou a competir, como é que surgiu esse interesse? Primeiro, o interesse não foi na competição, né? Hoje a gente vê assim, muitas atletas que começam a treinar pensando em competir. No meu caso foi totalmente diferente. Então eu entrei na musculação ali de 16 para 17 anos, não diretamente até na musculação, mas porque eu era extremamente magra. E se eu olhar o meu perfil do Instagram, tem vários antes e depois, a galera eu era assim, eu pesava 43 quilos com 17 anos. Nossa. Então eu era extremamente magra, 1,67. Talvez tinha 1,65 nessa época, né? Mas também não aumentei muito mais. Então eu me incomodava com as roupas que eu colocava, por exemplo, eu colocava uma calça, eu lembro, essa é uma parte bem marcante, assim, eu tinha comprado uma calça jeans que era para ficar apertada, só que o menor tamanho ele era 34, porque depois já era calça infantil. Uhum. Então eu comprei aquela calça jeans, cara, ela era muito fininha as pernas, e o meu objetivo era fazer com que minha perna apertasse, que a calça apertasse. Tinha que encostar no jeans. Tinha que encostar no jeans. E aí eu lembro que essa calça, a perna ficava solta dentro, sabe? Balançando. Nossa, aquilo foi algo que eu falei, eu preciso mudar isso aqui. Tinha que comprar na Lilica Ripilica. Quase que isso. Só que aí ficava curta na canela, né? Sim. Então não dava. Mas aí eu lembro que ia até na escola, assim. Eu lembro ali quando eu estava no ensino médio, né, primeiro, segundo, até o terceiro ano, as meninas tudo já com aquele corpo mais formado, de mulher, então já tinha ali um pouco mais de perna, um pouco mais de quadril, né, de seio e tal, e eu era extremamente magra, então eu me sentia muito mal com o meu físico. Eu lembro que ali até na 8ª série, que já tinha aquele lancezinho, né, do menino, dos namoradinhos e tal. Festa americana. Me pegava na mão, nem beijava na boca, mas já tinha os interesses, né? E, cara, ninguém se interessava por mim. E eu ficava ali de cupido entre as minhas amigas, né, as meninas, então eu era amiga dos meninos e amiga das meninas. Porque como eu não tinha relação... unissex. Eu era unissex. Isso não pega bem hoje, que eu não sou unissex. Mas, então eu era meio que o cupido ali dessa galera, e eu lembro que até que eu gostava do menino nessa época. E aí eu cheguei pro menino e falei, todo mundo infernizando, né? Fala. E no fim, quando eu falei o nome do menino que eu gostava, quem foi o primeiro a saber? O menino, obviamente, lógico, né? Porque todo mundo vai lá fofocar, né? E aí eu lembro que ele chegou na minha direção, assim, e ele só fez assim pra mim, ó. Não. Assim. E eu murchei, né? Pô, nem deixou eu falar o que era, já foi me dando um fora. Então, meu primeiro fora na vida. Marcou. Marcou. O nome do menino se chama Marlon. E ele era um baixinho, testudinho, cabelo meio arrepiado. Ok. Só que aí, beleza, né? Deixei o Marlon de lado lá, e aí foi passando o tempo, entrando no ensino médio, isso não foi mudando, porque minha genética era de ser bem magrinha mesmo, né? Não sabia o que comer, obviamente, nada, comia em casa pão, margarina, arroz, feijão, mas enfim, era extremamente magra. E aí eu entrei na academia depois que eu conheci o Vander. Então o Vander foi a pessoa que me incentivou a entrar na academia. Então eu conheci ele em 17/5/2002, olha o tempo, né? Já vai para 23 anos. 17/5/2002, e aí a gente começou logo a namorar, já na segunda semana a gente já estava namorando. E aí a gente estava na praia. Eu tenho essa foto também tá no meu perfil, uma foto bem marcante. Eu tô vindo assim da praia, com uma canguinha amarrada assim, preta, curtinha, né? Escondendo o corpo, obviamente. E aí ele tá na areia, e quando eu chego perto dele, ele fala assim para mim, dá uma voltinha. Tipo, dá um giro, né? Uhum. E aí...
essa é a foto, exatamente essa. Aí eu vindo ali, olha só, gente do céu, né? E aí o povo fala que não muda, que genética é um fator fundamental, né? Sim, que a gente vai Mas aí eu lembro que nesse dia ele falou, dá uma voltinha, e eu falei, meu Deus, o que esse cara vai fazer? Mais uma pessoa que vai falar mal do meu corpo, que eu sou magra, que eu sou isso, que aquilo. Aí ele olha pra mim e fala assim, você precisa ir pra academia. Pô, não tava 2 semanas comigo. O cara fala um negócio desse. O Wander sempre foi muito franco, né? Só que aí, cara, eu percebi que desde essa época eu lido muito bem com críticas. Então, eu escutei aquilo no começo, eu fiquei assim, tá, mas o que ele tá falando? Só que foi a primeira pessoa que falou alguma coisa que pudesse me ajudar com o meu problema. Né? Como melhorar. Você precisa ir pra academia. E não só falou, como ele me levou na academia na segunda-feira. Essa foto aconteceu num domingo, e na segunda-feira ele me levou na academia. E aí eu nunca mais parei de treinar. Foi um investimento, né? Foi um investimento de ambas as partes, né? Porque, não, ele era saradinho nessa época, ele tinha um shape. Mas aí eu comecei isso foi o que me motivou, então, era que eu era muito magra e me sentia mal, né? Sofria bullying na escola, era Olivia Palito, magrela, em casa, os tios. Nessa época não era bullying, né? Então não tinha com quem reclamar. Era só ficar quieta. E aí, mas é engraçado, né? A maioria dos físicos impressionantes que a gente conhece são vítima do bullying. Né? A pessoa foi criticada em algum momento da vida e aí ela pega e transforma vira aquilo. a chave e transforma aquilo em motivação. Em motivação. Tem gente que acaba caindo na depressão e tem gente que acaba se motivando. Mas acho que tem que ter muito cuidado até quando fala com a pessoa, porque nem todo mundo aceitaria isso, né? De uma forma positiva, talvez. Ele correu um risco seríssimo de me falar isso, né? Que fique bem claro. Mas teve sorte. E aí foi fácil para você começar a treinar? Você pegou o gosto de cara ou demorou? Não. Primeiro, aí eu me matriculei numa academia, ele foi comigo alguns dias, numa academia que ele já treinava. Mas essa academia era longe do meu trabalho. Então eu fui para uma academia mais próxima ao meu trabalho. E lá eu tive uma das piores decepções em termos de musculação. Porque pensa aquela menina ali chegando na academia para treinar. Qual é o professor que ia dar moral? Então, nessa época, era daquelas fichinhas de treino. Sim. Uma fichinha de treino que o professor fala, você procura tua no arquivozinho ali e pega a tua ficha de treino. Só que eu não sabia nada. Eu não sabia o que era um agachamento, um leg press, uma rosca direta. Eu não sabia o que era o músculo, o que era bíceps, tríceps. E aí eu tinha que toda hora estar perguntando pro professor. Ia lá eu, tímida, extremamente tímida. O que é isso aqui? 1, 2 vezes ele me mostrou o que era, no 2, terceiro dia. E aí depois ele falava, só apontava, é aquilo lá. E ele sempre estava de papo com alguém, com uma menina mais bonitinha e tal, né? Com alguém ali que no momento podia de repente ser ou uma possível ficante ou uma possível aluna de personal. Só que eu não tinha essas características, né? O cara nunca imaginava que essa menina aqui vai ser minha aluna de personal, magrela desse jeito. Então já foi um segundo bullying. Então eu comecei. Magrela que não decora os equipamentos. Magrela que não tem problema de memória ainda. Poxa, mas 3 dias de academia não tinha dado tempo nem de eu fazer todos os treinos ainda. Eu brinco com isso. Eu falo, quando a gente estuda as fases do desenvolvimento muscular, a primeira é a adaptação neurológica. E é muito normal a pessoa, às vezes, ficar 2 meses na academia e ainda não sabe identificar que exercício é qual. Né? Até porque aquilo não está na rotina da pessoa, né? Então é a mesma coisa que eu querer falar contigo, querer que você saiba coisas, hoje você sabe, né, da minha área, ou você querer que eu saiba coisas específicas da tua área. Não tem como, por isso que a gente contrata um profissional, né, para ajudar. No caso lá, o professor na academia, a função dele era me auxiliar. Né? Mas, enfim, aí como eu tinha vergonha, eu não ficava perguntando. Então, eu não conseguia fazer os exercícios. E daí eu fiquei, sei lá, umas 2 semanas, 3 semanas fazendo musculação, e depois eu fui para aula de ginástica localizada. Então, aqueles body pump, body jump. Imagina a pessoa seca, sequelada, magrela, não tinha 2% de gordura fazendo jump. Pulando naquelas caminhas elásticas. Gente, que horror. Mas e aí, o que acontecia? Tinha aula de abdominal e glúteo, então lá eu tinha que só repetir o que a professora fazia. Sim. Então não precisava perguntar nada para ninguém. Olhava e repetia e estava tudo certo. E a professora, vamos lá, mais um, levanta a perna, joga lá em cima. E ok. Só que aí eu percebi, fiquei fazendo isso uns 3 meses. Aí conversando com o Wander e tal, e eu percebi que não era aquilo ali que ia me... o Wander já tinha falado para mim, não ia me engrossar as pernas. Muito pelo contrário, eu comecei a ficar mais magra. Porque eu não comia direito, continuei comendo, né, minhas calorias ruins lá, não estava gordinha porque não tinha genética, um perfil para ficar gorda, era extremamente magra, mas eu comecei a ficar mais magra ainda.
Então, aquela calça que já ficava frouxa, a perna ficava frouxa dentro da calça, começou a ficar mais frouxa ainda. E aí foi onde eu percebi, não, é musculação que eu tenho que fazer, musculação. Aí eu troquei de academia. Aí eu fui para uma segunda academia, foi o Sesc, lá em Blumenau. E aí que eu sempre falo, né, que eu tive 2 professores que foram para mim pessoas fundamentais no meu desenvolvimento, que foi o Marcelo e o Jailton, 2 professores da sala de musculação, que foram essas pessoas que me ensinaram a treinar. E a ter gosto pelo treinamento. Por quê? Porque corrigia, incentivava, tentava fazer progredir de carga, começou a dar dicas de alimentação, não come isso, antes de vir para o treino come tal coisa, quando chegar em casa agora come tal coisa. Né? Então, coisas que eu não tinha nenhuma noção. E aí eu comecei a ter um pouco de resultado. E aí foi quando eu comecei a ter esse resultado que de vez, eu nunca mais quis parar. Mas, mais uma vez, eu tive que superar essa fase ali. Poderia ter desistido. Sim. Né? Porque tive um incentivo do professor ali que não deu atenção. E até, inclusive, né, hoje é uma coisa que eu sempre falo para os professores de academia. Você nunca sabe quem é que pode ser um potencial aluno. Ou, melhor ainda, tenha um potencial, né, genético que não está sendo ali usado naquele momento, que pode ser um atleta no futuro e até tá no Mr. Olímpia, por que não? Aquele professor que eu não lembro quem é, que não me atendeu de uma maneira adequada, lá naquele primeiro momento, já pensou? Se ele tivesse participado da minha construção, hoje ele estaria sendo mencionado como todas as vezes eu menciono o Jailton e Marcelo na construção do meu físico, que foram pessoas chaves. Se eu não tivesse encontrado eles, talvez eu não tivesse sido 3 vezes campeão mundial. Talvez tivesse desistido antes. Então, e assim, né? Só que assim, até isso, eu vejo um lado bom desse professor ter feito isso. Primeiro, depois quando eu fui estudar educação física, eu tinha certeza do profissional que eu não queria ser. Uhum. Então, já foi um exemplo para mim, não seja assim. Não dá atenção só para possíveis potenciais alunos de personal trainer. Só para os óbvios, né? Só para os óbvios. E a maneira com que ele me tratou, então ele poderia ter feito com que eu desistisse, né? Com que eu continuasse ali com aquilo que mais me incomodava, que era ver o meu físico no espelho. E com sorte, né, com a graça de Deus também, eu não desisti. Eu fui atrás de tentar resolver esse meu problema. Aí o Wander ficou naquela academia? O Wander ficou naquela academia porque ele trabalhava lá perto daquela academia. Mas aí depois de um tempo, a gente começou a treinar na mesma academia, porque aí a gente começou a fazer faculdade de administração juntos. E aí a gente ia depois da faculdade. Então a gente ia como é que era essa rotina aí? A rotina era, eu trabalhava de manhã, então eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã, trabalhava às vezes até 1h30 ali, 2 horas, ia para casa, só arrumava as coisas ou alguma coisa da faculdade que tinha que fazer, trabalho e tal, ia para a faculdade, tinha que sair 5 horas, começava às 6, então era só o tempo de tomar banho, pegar comida, alguma coisa e já ir para a faculdade. E aí levava isso tudo de ônibus, né? Porque a gente não tinha carro. Aí levava mochila, bolsa para ir para academia, bolsa das coisas da faculdade. Bolsa de marmita. Nessa época eu não tinha marmita ainda. Ainda não levava... levava uma marmitinha e outra para comer na faculdade, mas depois da academia, comer em casa. Só que aí a gente saía da faculdade às 10 horas. A academia fechava às 11. Então nós tínhamos, nesse momento, treinar das 10h15 até as 11. Eram os 45 minutos que tinha. E aí eu já fazia cardio nessa época, e ele também. Então a gente ia fazer cardio na rua, depois que a academia fechasse. Eu pensei, com mochilinha e coisa, tá andando na rua. Para fazer cardio na rua 15 de novembro, lá em Blumenau, que é uma rua do centro até, bem conhecida. E aí depois a gente pegava o último ônibus para ir para casa. Então eu chegava em casa meia-noite e alguma coisa. Para outro dia, tá às 5 trabalhando de novo. Então foi uma rotina bem puxada. O pessoal hoje em dia olha atleta profissional, vive do esporte, mas não imagina qual que foi o preço disso antes, né? Não, e o preço disso, e assim, hoje, com, né, a disseminação do esporte, o quanto que o esporte cresceu, hoje a gente vê muitas pessoas vivendo do esporte, né, com a rede social também, mas o que a gente precisa lembrar é que na minha época não tinha rede social. Então, não tinha ninguém ali procurando atleta para patrocinar, para divulgar marca de suplemento, para divulgar loja de suplemento. Nessa época tinha só um pôster do Correia. Exato. Da probiótica, numas lojas. Só tinha probiótica praticamente. Né? E nessa época eu nem tomava suplemento, porque não tinha nem conhecimento e nem condição financeira para tomar suplemento. Então, era na parte da comida. Só que, assim, aí esses professores mesmo que estavam ajudando ali com o que comer, né? E aí começou a ter resultado e tal. Mas eu fui ter contato com um nutricionista, eu já estava em Rio do Sul, isso foi 2008.
Foi a primeira vez que eu tive contato com um nutricionista. 2009, na verdade. Só que hoje a gente vê assim, né? Pô, a galera praticamente treinando, descansando, produzindo um conteúdo ou outro ali na rede social, dormindo, e essa é a rotina, essa é a vida, né? Esse é o trabalho. Agora, dormir ali 3, 4 horas por dia, para trabalhar 8 horas, né? Nesse período da tarde ali, ter que estudar à noite ainda de novo, ir para a faculdade, para depois ir treinar, cara, hoje eu não sei se hoje eu faria isso. Então, a minha sorte é que eu já fiz isso, já aconteceu. E levou quanto tempo para você ficar satisfeita com o teu corpo? Chegou uma fase, isso eu já estava treinando já há uns 8 anos. Mas assim, no primeiro momento eu não tive muito resultado, porque eu falei, eu não comia direito, né? Aí eu comecei a me alimentar, imagina, porque qualquer 1 quilo para alguém que tem 43 quilos é muita coisa, né? Então, eu fui ficando satisfeita aos poucos. Então, cada quilinho a mais que ganhava na balança, e eu não me importava se vinha gordura junto ou não, até porque não vinha quase gordura, mas cada um pouquinho a mais que eu aumentava, que preenchesse um pouco mais uma calça jeans, eu lembro quando eu troquei a 34 pela 36. Nossa, eu já achava o máximo aquilo. E eu ainda era magra. Uhum. Até que chegou um ponto que aí eu, né, tive acesso ao nutricionista e tal, então isso já foi lá por 2009. Aí eu comecei a ganhar mais massa muscular, mais volume muscular. Eu cheguei então a ter 73 quilos. Então, dos 43 por 73. Só que aí a distância do tempo. Foi uma trajetória única de 10 ganho de peso. Exato. Então, foi de 2002 até praticamente dos 10 anos seguintes ali, ganhando massa muscular. Até 2012, então, que eu comecei a competir em 2013. Tá. Foi quando eu comecei a competir. Foram 10 anos, eu falo de off-season. Eu desconheço alguém que tenha feito um off-season tão longo. Então, eu comia muito, treinava muito. E aí eu comecei... Quando eu cheguei nos 73 quilos, na verdade, eu não conseguia me enxergar daquela maneira. Você achava que estava pequena? Eu ainda achava que eu estava pequena. Não sei se tem... Deve ter foto. Tem foto, com certeza, aí no Instagram também. Ali pode ajudar. Eles achar para mim ali a foto e mostrar para ele, por favor, no Instagram. Tá bem para baixo, então acho que é mais fácil ele mandar ali. Só que o que acontece? Eu comecei a desenvolver uma visão distorcida da minha própria imagem. Porque hoje eu olho aquelas fotos e eu não me acredito que eu cheguei naquele tamanho, que eu me permiti ficar daquele tamanho. Então eu tinha as pernas extremamente gigantes. Tem uma foto que eu tô com a minha cachorrinha no colo, a Penélope, que foi a primeira Lulu que eu tive, e tá o Vander do meu lado, eu tô maior que ele. Mas é interessante a gente avaliar aí, né, comentar com o pessoal, que tem muita influência da televisão no shape também, né? Sim. Porque veio uma época ali, tiazinha feiticeira. Exato. Aí depois as mulheres frutas, as paniquetes. Então essas mulheres eram referência de shape na época. Só que não via isso quase no Instagram, porque o Instagram era recente ainda, né? Sim. Então isso era na TV, muito, que via. E aí eu lembro que uma das pessoas que mais me inspiraram para eu treinar e que eu queria ter um físico daquele jeito foi a Gal Yates. Porque ela fez um ensaio fotográfico com o Pedro Nossol e ela estava usando um short meio prateado, assim, e a pele dela estava um bronze iluminado. Sabe, um efeito, assim, parecia uma deusa, assim, naquele ensaio fotográfico. Então, ela tinha um certo grau de definição. Definição que a gente olha hoje, para os nossos parâmetros atuais, não era muito. Mas para aquela época, né, ela sempre me inspirou, assim. Então via na revista que ela fez esse ensaio, veio o treino dela, veio a dieta dela, né, e aquilo ali que começou vou fazer isso aqui, eu quero ficar igual essa mulher. E ela tinha bastante glúteo, essa foto. Aí eu cheguei nos 73 quilos. Olha isso. Então, assim, lógico, né? Um percentual de gordura... O joelhinho ali, ó. Explodindo ali, né? No quadríceps. E tem uma outra também... que eu tô... Essa do lado do Vander, se vocês acharem essa foto, vai dar para ter uma dimensão ali do tamanho que eu cheguei a ficar. Só que eu olhava e eu achava pequena. E até eu lembro que o meu pai falou assim, nossa, minha filha, mas você não acha que você já tá forte demais? Ponto, assim, não, você não acha que já tá muito forte? Não, pai, eu quero ficar mais forte ainda e tal. E o Vander, então, sempre me incentivou, né? Mas aquilo foi muito importante. Porque eu cheguei, primeiro, naquele volume de físico natural,
né? Não tô querendo defender natural, que tem que ser natural, não tem nada disso, mas aquilo foi tem muito construído. Exato, Né? aquilo foi muito construído com treino pesado e com muita comida. Então, quando precisou fazer o uso de algum recurso, já tinha uma maturidade muscular absurda, né? Mas ter chego naquele ponto ali foi o meu ápice, assim. E foi o... Eu lembro de você agachando lá na academia do Thiago, no Balneário, com acho que 4 placas de cada lado. Imagina, eu tava treinando com o Thiago. Acho que era o Thiago e mais alguém que tava treinando naquele dia, se eu não me engano. Mas junto a gente tava treinando. Sim. De parceria. 80 quilos de cada lado. De parceria, né? Então, não tinha esse negócio do treinar fofo. Tô cansado hoje, não treino. Dormi pouco, não treino. Não tinha nada disso. Era treino intenso todo dia. Botava as faixas no joelho lá, agachava até o talo e era isso. Então, crescia, lógico, né? Não tinha o conhecimento que tem hoje, não tinha a informação que tem hoje. Então, esse trajeto que eu levei 10 anos, obviamente que não necessita mais levar esse tempo todo pelo nível de informação, inclusive gratuito, que tem hoje sim. Nas redes sociais, YouTube e tudo mais, né? Mas nessa época, como não tinha também a rede social, não tinha um parâmetro de comparação. Então, hoje eu percebo assim que as pessoas nem têm paciência para esperar esse tempo. Por quê? Porque você não tá... Lá, a minha comparação era eu com eu da semana passada. Então, essa era a comparação. Então, eu vi a evolução. A comparação hoje, ela está o quê? Eu me comparo com a outra pessoa que está na rede social, que tem uma realidade totalmente diferente da minha, que provavelmente aquela foto é a melhor foto, se é que ela não está mexida. Né? Então, tem tudo isso. E isso é um dos principais erros que hoje eu vejo a mulherada cometendo. Porque você nunca vai estar satisfeita com o teu físico enquanto você não conseguir olhar para trás pelo aquilo que você já conseguiu fazer. Da onde eu vim? Como eu era? Então, essa comemoração desses pequenas conquistas ali. Cara, 500 gramas para mim valia muito. No meu físico de grilo lá. E quando que você decidiu competir? Como é que foi isso? A competição foi bem engraçado, assim, né? Porque eu sempre fui muito tímida, então isso é algo que eu brigo, assim, até hoje. Hoje, lógico, muito melhor, a gente tem estratégias para parecer não ser tão tímido. Mas é uma característica, né? E também o treino te deixa menos tímido, ou seja, mais confiante para falar. Mas eu pensar em colocar um biquíni e ir para cima do palco era algo impensável para mim. Só que aí eu comecei a ter uma parceira de treino, que o nome dela é Juliana, a gente é até padrinho deles de casamento. Até se eles forem assistir esse vídeo, né, a Juliana, o Lucas, eles inclusive estão grávidos. Vão ter um bebê aí, eu sei que vai estar sendo muito esperado essa criança. Vou dar um beijo para eles, dizer que eu amo eles de paixão. São pessoas que... A Juliana também foi uma pessoa muito importante, né, essa minha parceria de treino de 5 anos. A gente ficou 5 anos treinando junto. Eu sei como é que é isso. Isso um vínculo. É um vínculo que você cria ali no momento de dor, né? O treino é um momento de dor? É um momento que você está dando o teu melhor ali, né? Então, ele é um momento de dor. É uma dor boa para o futuro, mas é um momento onde você demonstra a tua fraqueza também. Então, a gente começou a treinar junto, e aí a gente começou a treinar junto porque eu começava a treinar às 10 e ela trabalhava até às 10 na academia. Ela já era professora de educação física. Eu ainda não. E eu treinava às 10, que era o meu horário de folga naquele momento lá, que eu estava morando no Rio do Sul, e ela chegava umas 10h20. Então, ela começava a treinar logo depois de mim. E ela fazia quase que os mesmos exercícios, só que aí ela botava uma carga a mais que a minha. Então, eu fiquei desgramado dessa mulher, cara. Ela espera eu treinar, e se ela me visse fazendo agachamento com 20 quilos, ela fazia com 25. Se me visse no leg com 100, ela fazia com 120. E aí, no treino seguinte, eu superava a carga dela. Então, ela tinha que, depois de mim, aumentar a carga dela. Então, a gente começou nessa competição. Até que chegou uma hora que a gente falou assim, por que a gente não treina junto? Eu te espero 20 minutos aqui pra gente treinar junto. E aí, a gente começou a treinar junto. E aí, a Juliana, que já tinha um físico bacana também, mas ela tinha o mesmo objetivo que o meu, que era ficar grande. Aí, ela quis competir. Só que aí, ela chegou numa fase onde ela queria secar. E aí, ela foi competir na Body Fitness na época. Uhum. E ainda assim a gente continuou treinando junto. Body Fitness, pessoal, tipo a Figure. Tipo a Figure. E aí ela continuou, a gente continuou treinando junto, mesmo que o treino, o objetivo não era mais o mesmo, mas o treino era o mesmo, porque o que mudou muito aí foi a dieta. Sim. E o quanto de cardio que ela ia fazer. E essa é até uma dúvida às vezes que a galera tem muito. Treino para emagrecer, treino para ganhar massa muscular. Cara, o treino é o treino.
que vai diferenciar é a tua dieta e a tua quantidade de cardio, intensidade mais que você vai fazer, né? Treina até a morte. Treina até a morte para qualquer objetivo. E aí, ela começou a competir. Então, eu fui assistir ela no campeonato. E ela estreou em 2012 ou 2011. Eu acho que ela estreou em 2011, já em São Paulo. Já venceu na Body Fitness. Porque ela tinha um físico incrível, natural também. Incrível, assim. Nessa época, cara, eu era muito contra a qualquer coisa que fosse de recurso ergogênico. Porque, para mim, o uso de recurso ergogênico era como se tirasse o meu esforço, o meu mérito. Tanto que uma vez eu peguei na bolsa do Vander um bujãozinho. Eu joguei fora. Não, eu fiquei louca. Não vai usar isso aqui, porque isso aqui vai fazer mal, que você vai morrer, que não sei o quê. Então eu sempre fui muito cagona nesse sentido, né? E aí eu lembro que eu joguei fora, cara, e ele não tinha o que me falar. Porque eu era virada no Jiraiya, entendeu? Não, jogar fora e pronto. Aí ele quis que você competisse. Não. Mas aí o único jeito de eu usar, ela usar também. Mas aí eu fui acompanhar a Juliana em 2012, foi o primeiro campeonato que eu fui assistir, que foi o Sul Brasileiro, e aí tinha o wellness. Foi a primeira vez que tinha o wellness nesse campeonato. Então eu já estava começando a acompanhar uma menina ou outra e tal, mas não tinha nenhuma afinidade, eu não pensava em competir. E aí eu fui assistir a Juliana, que inclusive venceu, né, nesse Sul Brasileiro. E aí a galera começou assim, por que você não compete na wellness? Teu físico se encaixa perfeito aqui na wellness e tal, não sei o que, você já tá pronta. E lá, eu não, imagina, que isso, até parece, eu no palco, vergonha, eu vou botar um biquíni pro palco, eu me escondia. Só que aí começou, né? Fui pra casa, assimilei um pouco mais essa ideia, e aí a Juliana também me incentivou, aí conversando com o Vander, não, se você quer fazer isso, poxa, ele via o meu esforço ali, né, ele me conheceu com os meus 43 quilos, então ele via onde é que eu já tinha chego, e que aquilo ali poderia ser algo bom pra mim, de alguma maneira, pelo menos vai lá e testa, se eu não quiser, nunca mais vai, pronto, acabou. Só que aí eu fui com 2 semanas, então eu me preparei para competir no Campeonato Estreantes em 2013, em Santa Catarina. Aí eu subi no palco, eu lembro que lá no backstage, primeiro você chega assim, não sabe como é que é, eu lembro de eu passando a tinta, inclusive foi a Juliana que me ajudou a passar a primeira tinta, só que eu passei a tinta tudo errado, não sabia como é que passava, que tinha que esfoliar, que tinha que depilar tantos dias antes e essas coisas todas. A tinta ficou meio ruim, mas deu para consertar no final, antes do palco lá. E aí eu cheguei no backstage, eu olhando aquelas meninas todas fortes, assim, sabe, com muita massa muscular, assim, grande, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que vergonha, que mico que eu vou pagar? Não tinha pose, não tinha nada, entendeu? Não é que nem hoje que as pessoas ensaiam uma pose e sabem qual é a pose que tem que fazer. Não tinha isso. Era um quarto de volta de qualquer jeito. E aí vai ensaiar o quê se não tem não tem referência, não tem nada, né? E aí começou a fazer as poses e tal. E aí eu lembro que no backstage eu tava procurando, onde é que eu vou embora, cara? Como é que eu saio daqui? Como é que eu quero ir embora desse negócio? Só que não tinha celular na época. Então eu não tinha nem como me comunicar com o Vander. E quem tava no backstage comigo era a Juliana. E ela, não, você não vai. Você vai competir, você já tá aqui. E eu não fui embora por detalhe. Só que eu cheguei em cima do palco, fiz minha apresentação e tal, e aí eu estava, né, mais lateralizada, assim, com outras meninas que já tinha feito a apresentação, e de repente estava tocando uma música bacana, e quando eu percebo, eu tô lá assim, ó, batendo o pezinho lá, em cima do palco. Tipo, curtindo, entendeu? Aí daqui a pouco eu penso assim, meu Deus, o que você tá fazendo, doida? Você tá dançando aqui? Você tá se apresentando numa competição? E aí eu venci aquele campeonato. E aí eu desci do palco. Na verdade, antes de descer do palco, antes de ter vencido, na verdade, né? Quando eu estava me sentindo feliz lá naquele momento, aquilo não era algo, por mais que eu tivesse vergonha, eu não estava com vergonha em cima do palco. Então, aquilo não foi em nenhum momento um momento constrangedor para mim. Eu já tinha certeza que eu queria fazer aquilo de novo. Não sabia quando, como é que ia ser, mas eu queria fazer aquilo de novo. Então, eu desci do palco e falei assim pro Vander, cara, vamos ver onde é que é o próximo que eu quero ir. E aí foi onde eu continuei, foi o campeonato o catarinense daí. O catarinense também, eu venci o catarinense, ganhei vaga pro brasileiro, e aí nunca mais parei. Agora, vamos lá. Você trabalhava, você não comentou, mas eu sei. Você trabalhava de secretária antes. Uhum. Aí fazia educação física, você começou a fazer educação física e você pegou gosto. Sim. Para ganhar um peso. Uhum. Aí começou a fazer educação física, você abandonou teu emprego da clínica. Uhum. Nessa época eu trabalhava, na verdade, numa empresa que contratava menor aprendiz já, nessa época. E eu cuidava do escritório lá em Rio do Sul, porque isso já estava morando em Rio do Sul.
E eu estava tranquilo lá no meu trabalho. Eu tinha meu horário para treinar, eu tinha minha estabilidade ali financeira. Cara, segunda a sexta, não trabalho no feriado. Hora para almoçar livre, sabe? Visitava cliente. Tava legalzinho ali. Mas aí veio o bichinho lá da educação física, né? Que era algo que, na verdade, eu já gostaria de ter feito. Eu já gostava disso, porque quando eu comecei a treinar com 17, eu comecei a faculdade depois, com 18. Então eu poderia ter feito educação física. E meu primeiro ano ali dos 17 anos, né, até terminar o ensino médio, eu já gostava de treinar. Eu já tinha tido o Marcelo e o Jailton na minha vida. Então, mas por que não fazer educação física? Porque todo mundo falava que educação física não dá dinheiro. A educação física é para preguiçoso. Então, a educação física é para quem não gosta de matemática, e muito pelo contrário, né? Aí também teve uma grande virada que eu ganhei muito mais dinheiro fazendo educação física antes de terminar a faculdade do que já formada e trabalhando no escritório, né, na área administrativa. Uhum. Mas aí eu estava lá, tinha terminado, né, estava trabalhando nesse escritório e tal, estava fazendo ainda uma pós em gestão de pessoas, que era na minha área. Terminei a administração, concluí a faculdade, mesmo sabendo que não era exatamente aquilo que eu queria, porque eu já tinha decidido fazer educação física, mas eu não conseguia fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Uhum. Só que antes também de terminar a faculdade de administração, eu já tinha me inscrito numa pós-graduação de gestão de pessoas, que eu concluí essa pós também. Só que aí terminei a faculdade de administração, no semestre seguinte eu me matriculei em educação física. E aí eu comecei tudo de novo na educação física. Só que aí eu trabalhava de manhã, né, isso ainda quando estava no escritório, no escritório. Eu trabalhava até meio-dia, treinava meio-dia, voltava a trabalhar à tarde, ia para a faculdade à noite, e aí eu consegui um estágio na academia já no segundo semestre, que era das 10 à meia-noite. Então, depois da faculdade... Depois da faculdade, eu voltava para a academia para fazer um estágio, porque já era um estágio remunerado. Uhum. Então, né, como eu já tinha uma experiência e tal, deu certo. Eu já atendia sozinha nessa época, mas nessa época eu podia. Então, era diferente do que é hoje. Né? Não tinha tal do CREF e tudo mais como é hoje. E aí eu lembro que no terceiro semestre surgiu a oportunidade de eu pegar um outro estágio na academia, do mesmo dono, mas em outro lugar. Né? Era a mesma academia, mas em um lugar diferente. Que era justamente a vaga que a Juliana trabalhava. Porque ela saiu e montou um estúdio de personal só para ela. Então eu tinha lá das 6 da manhã até as 10 da manhã, que era o horário que ela fazia naquela academia. Lembra que eu falei que ela treinava 10h20 comigo? Uhum. Porque ela saía dessa academia menor que ela atendia e ia para essa outra academia maior para treinar, que era onde eu treinava. E ela atendia os alunos de personal lá também, nessa academia maior. E aí surgiu esse horário ali dela, e aí ele fez a proposta para mim. Você, se quiser essas 4 horas de estágio, tá disponível, você vai bem aqui à noite e tal. Aí ele falou assim, só que você precisa encontrar uma outra pessoa para fazer o teu horário das 10 da meia-noite. Então, aí eu tive que tomar uma decisão se eu for pegar esse estágio das 6 às 10, eu não consigo continuar trabalhando no escritório, né? E aí foi onde eu tomei a decisão então eu vou abandonar isso aqui, deixar essa minha área da administração aqui de lado e focar e entrar de cabeça na educação física aqui, né? Então, eu já tinha esse estágio de manhã, das 6 da manhã até as 10, que eu fiquei por muito tempo. E aí o das 10 à meia-noite. Só que no terceiro semestre, ele já me deixou dar aula de personal. Pelo fato de já lia muito sobre isso, já estudava, já treinava há muito tempo. E eu falei, não tinha o CREF como tinha hoje. Sim. Só que eu não podia sair do estágio, obviamente. Né? O estágio era, você tem que trabalhar aqui na academia nesse período e você pode dar aula de personal depois. Né? E ainda eu ia para a faculdade das 6 às 10. Então, teve um período que eu trabalhava das 6 às 10, aí eu treinava às 10, aí eu começava a atender meio-dia e pouco, 1 hora ali, ia até às 6, às 6 eu ia, 6h40 por aí, eu ia para a faculdade, ficava lá até às 10, saía às 10 e ia dar aula, ia fazer mais um estágio das 10 à meia-noite, fechava a academia. Eu fechava uma academia e abria outra outro dia de manhã. E como fazer cardio? Então, eu tinha que fazer cardio antes das 6. Então, eu levantava 4 horas, 4 e pouquinho, para fazer cardio. Nossa. Para daí trabalhar, porque quando eu chegasse na academia, eu já tinha que trabalhar, né? Abrir a academia, não podia abrir a academia antes. Sim. Então, eu tinha que fazer... Eu fazia muitas vezes o meu cardio, quando estava lá em Rio do Sul, é muito frio, sabe? Né? Lá de Curitiba para baixo, ele é extremamente frio. Então, eu lembro que no inverno, chovendo, eu não conseguia andar na rua. Aí, eu fazia cardio em volta na minha casa, assim, dentro de casa, andava em volta da mesa, subia uma escada, descia a escada, andava em volta da mesa e, cara...
desde essa época, a Jade, a Amy, a pretinha, minha cachorrinha, ela fazia cardio comigo. Cara, ela andava atrás de mim toda essa rota até eu dar ali 30 minutos, 40 minutos de cardio. Agora, Ela fazia. você fazia tudo isso sem pensar em competir. Sem pensar em competir. Fazia só para ter o físico Exato, que você para queria. ter o físico que eu queria. Sem pensar em competir. Andando em volta da mesa. Andando em volta da mesa para fazer o cardio. E extremamente cansado, dormindo pouco, né? Ou a gente sabe que um dos pilares para construir um físico é o descanso. É você conseguir dormir. Cara, eu construí meu físico sem dormir, praticamente. Então, assim, esse não pode ser uma desculpa, né? Lógico que cada um, né? Tem muitas variáveis aí para levar em conta, mas a parte do descanso, do sono adequado de 6, 7, 8 horas, eu tinha 4. Só que eu já tinha 4 horas de sono antes disso também. Então, lógico que chegou um momento que isso ficou muito difícil, né? Principalmente quando começou a competir. Mas aí, quando começou a competir, piorou ainda, né? E aí, quando que você viu uma oportunidade de viver de ser atleta? Aí, primeiro, bom, eu já estava ali na parte da educação física, já estava dando aula de personal. Eu estava muito bem dando aula de personal também. Eu comecei a dar aula em dupla, inclusive, porque não tinha, o horário era um pouco restrito por conta da faculdade, né? Uhum. E por conta que eu tinha que fazer aquele estágio de manhã. Aí eu encontrei alguém, treinei alguém para ficar lá das 10 à meia-noite. Então, eu me livrei daquele horário, eu conseguia ir mais cedo para casa. Mas, às vezes, eu dava uma aula de personal 10 horas da noite. Precisava da grana. Sim. Precisava da grana, então tinha que trabalhar. E aí chegou um tempo que aí terminei a faculdade e tal. Nesse meio período fui competindo, terminando a faculdade, tudo meio que junto ali, né? E aí, quando eu comecei a competir, eu ainda não tinha condições de viver só do esporte. Então, assim, ó, eu fui ter um patrocínio, eu já tinha vencido um Arnold, 2 brasileiros. Foi quando eu tive a primeira empresa que acreditou e financeiramente deu uma ajuda de custo ali financeira além do suplemento. Porque, na verdade, nessa época tinha muita gente querendo patrocinar. Mas aí eu te dou 3 potes de whey, você posta todo dia para mim, divulga a minha marca, ou até loja de suplemento, que era mais comum patrocinar, né? Uhum. Mais local, porque a gente tem que pensar que o negócio era mais local e não tinha rede social como tem hoje, então não era tão disseminado o esporte hoje, que hoje você nem precisa ser um bom atleta, você tem que ser um bom influenciador. Para você ter um patrocínio de uma, né? Tanto que tem muita empresa trocando bons atletas por bons influenciadores. Porque a preocupação, né, e obviamente dá para entender, tem que ser com a venda, né? Lógico. Porque a empresa precisa sobreviver, não vai viver de caridade, né? Ajudando alguém ali que também não se ajuda. Então, hoje o atleta, se ele quiser ter um bom patrocínio, ele não pode ser mais só um bom atleta. Isso, na época, era o suficiente. Mas aí começou a surgir essas empresas e tal, até eu chegar numa empresa maior, né? E aí conseguir já viver disso. Mas eu nunca vivi só de ser atleta. Isso nunca foi o suficiente no sentido, assim... isso nunca me bastou, não financeiramente. Nunca se acomodou com isso. Eu sempre acostumei, a gente tem até uma conversa, né, disso, que quando eu mudei para São Paulo, que eu não precisava mais levantar tão cedo, aquilo foi um incômodo para mim, por um bom período, né, mas eu sempre acostumei a treinar, acordar muito cedo. Isso vem dos meus pais, meu pai sempre levantou muito cedo, meu pai sempre teve que trabalhar em 2 empregos, porque... família de 6 filhos, né? Minha mãe sofreu um acidente quando eu tinha 12 anos de idade, então ele teve que só ele trabalhar por muito tempo, ela nunca mais pôde trabalhar fora por conta disso, um ônibus passou em cima da perna dela, então a gente nunca teve facilidades na vida, nunca passou necessidade de fome, não eu, meus pais sim, mas nunca deixaram faltar nada pra gente, mas então sempre vinha essa de que não, é trabalho, trabalhar, acordar cedo, botar a cara, mas meus pais sempre me incentivaram. Então, em tudo qualquer decisão que eu tomava, eles sempre, nunca foram aquelas pessoas medrosas, não vai, fica aqui, você tá bem aqui. Não, eles sempre me incentivaram, não, vai minha filha, vai que você consegue, vai que você... Porque eles também viam que eu tinha essa garra, assim, né? E aí, esqueci o que era a pergunta. Não, de viver disso, mas eu vou te ajudar, porque eu te conheci numa fase... que você estava no teu primeiro patrocínio. Uhum. E vocês começaram a rodar o Brasil inteiro. Era isso mesmo que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Então, você já dava personal o dia inteiro, 300 horas. E aí, morava no interior de Santa Catarina e tinha exatamente. Era bem aí, você pegou. Era bem aí essa parte que eu ia chegar agora. E aí, o que acontece? Já tinha terminado a faculdade, então era personal o dia inteiro ali, né? Ia para casa almoçar, porque morava perto de casa, não tinha essa facilidade. Dava personal até 8 horas da noite, começava às 7 horas da manhã até 8 horas da noite, incluindo horário 2 horinhas para treinar ali e tal. Só que aí comecei a competir, comecei a vencer e começou a vir muita procura de presença VIP também, né, para a empresa atual que eu trabalhava, e muito pedido de curso também.
Então, quase que todo final de semana tinha um curso em algum lugar. Então, eu trabalhava, pensa, a semana inteira de personal e mais final de semana, porque você vai dar um curso, sei lá, em qualquer outro estado. Não é só o tempo do curso, tá? O curso era 8 horas, era 4 horas, ok. Mas e o deslocamento, né? Você ia até lá, você voltar. Não, Então, era o final de semana inteiro. Rio do Sul. Exato. Para chegar no aeroporto, era 3 horas de carro. Navegantes. Até Navegantes, 3 horas de carro, quando não tinha nenhum acidente. Para Navegantes, normalmente a viagem começa em São Paulo, né? Uhum. Então, tinha que chegar lá 1 hora antes do voo, mais o tempo do voo, para chegar em São Paulo, a tempo de pegar um outro voo para ir para um outro lugar. Então, isso era uma logística muito ruim, que foi onde a gente decidiu ir morar em São Paulo e parar de dar personal, que foi uma virada também muito difícil para mim. Eu tentei converter vocês para Curitiba. Tentou converter a gente para Curitiba. Não, tem um aeroporto maior aqui. Só que, e a gente pensou e cogitou essa hipótese de ir para Curitiba nessa época. Até porque tinha você ali, tinha o Pacho, né? Tinha pessoas que podiam dar um suporte maior. Em São Paulo não tinha ninguém, não conhecia ninguém em São Paulo. Né? Mas, mais uma vez, cara, eu e o Wander já falava isso pra mim, na verdade, né? Ó, a gente tem que ir para São Paulo, aqui em Rio do Sul a gente já tá limitado e tal. Mas ele sabia que era uma decisão minha, porque eu tinha um vínculo muito grande ali, né? Com as tuas que eram alunas. as minhas alunas de 5 anos, 6 anos, eram amigas já, na verdade. E essa foi a pior parte pra mim, foi muito difícil deixar elas, porque não tinha como ficar atendendo. Né? Não ia vir, eu vou vir aí uma vez no mês, sei lá, cada 15 dias eu volto, enfim, não tinha isso. Então, só que nesse período eu consegui conhecer outros profissionais para poder indicar elas e isso me deixou um pouco mais tranquila. Né? Então, todo mundo eu direcionei para alguém. Algumas não quiseram, pararam de treinar, mas as que queriam continuar treinando eu consegui direcionar para bons profissionais. E algumas delas continuam com eles até hoje. E aí a gente mudou para São Paulo. Só que São Paulo a proposta era não dar aula de personal. Porque justamente eu precisava do meu tempo. Eu não podia ter compromisso todo dia lá com a pessoa, né? Toda segunda-feira, terça, quarta, quinta, enfim, de dar aula para aquela pessoa. E aí teve uma outra barreira. Tá, e essa renda? Pô, era uma renda considerável. Né? Eu já ganhava ali uns 20, 25 mil nessa época de personal. Então, poxa, aquilo ali, para aquela época, para quem não ia ganhar dinheiro fazendo educação física, já era um bom valor. Não, e outra, né? Você morava no interior e tinha um O gasto. custo, né? exato, extremamente baixo. 2 minutos de casa você morava. Exato. E aí vir para São Paulo, alugar um imóvel. Alugar um imóvel. Sem dar aula. Somente com o salário da empresa. E lógico, a gente tinha uma reserva, 6 meses, a gente tem 6 meses para que a gente consegue manter esse nosso padrão de vida aqui. Logicamente, a gente nunca foi de sair para muita festa, gastar muito. Então, era ali, comida, né, deslocamento e tal. Rotina de atleta. Né? Rotina de atleta. Mas, surpreendentemente, no segundo mês eu estava ganhando mais. Porque eu comecei a fazer muitos trabalhos. Então, começou a aparecer muitas oportunidades de trabalho, inclusive mais presença VIP, mais curso, né? E aí a gente já, então já validou a ida, né? E ali depois, então, essa preocupação, e aí São Paulo, né? A gente tem que pensar que o que aparece na TV em relação a São Paulo? Só notícia ruim. Nessa época aí, os pais só assistiam Globo, né? Essas coisas assim. Hoje, graças a Deus, não assiste mais. Mas, então era só crime, roubo, drogas, violência. Toda hora aparecia um tiroteio em algum lugar. Só mostrava as coisas ruins. Então, tinha essa preocupação de que a gente ia ser assaltado, morto, enfim, alguma coisa. Né? E eu nunca fui assaltada na minha vida. Não espero nunca ser. Né? Imagino que seja uma situação muito complicada. E né, tem gente que, inclusive, acaba perdendo a vida com isso. Mas... isso nunca aconteceu. E São Paulo foi essa virada de chave. Tanto para porque aí eu comecei a competir muito. Então eu já competia, mas você lembra, um ano eu fiz 10 competições. Sim. Você foi em algumas delas, algumas viagens internacionais junto. Qual era a logística? Como eu ia conseguir fazer isso? Não tinha como fazer isso Não tinha lá de como Santa ter Catarina. outro emprego. Não tinha como ter outro emprego. Só que o meu outro emprego ainda era final de semana curso, aí né, as presenças VIPs e tal, e aí começou a ter outros patrocinadores, e aí eu comecei a ter uma renda maior disso também. Vender na internet, essas coisas. E você vê, né? Às vezes a gente tá agarrado na boiazinha aqui e não tá enxergando a outra oportunidade que tá ali na frente. Exato. Né? E também, assim, quando eu decidi mudar, que o Wander sempre fala assim, cara, tudo que tu quiser fazer, tu vai conseguir fazer, mas tu tem que querer.
Porque se eu botar uma ideia na minha cabeça, aquilo vai acontecer. São Paulo. 1 mês eu estava morando em São Paulo. Eu fiquei protelando. Quando eu decidi, 1 mês eu estava morando em São Paulo. Eu estava lá já. Já tinha resolvido toda a minha vida lá na cidade que eu morei por muito tempo. Já tinha trazido os cachorros, tudo que eles vieram junto comigo na primeira vez. Já tinha alugado apartamento, comprado móveis, mobiliado apartamento e estava morando em São Paulo. Que aconteceu a mesma coisa quando a gente foi para os Estados Unidos, né? Que ficou os 2 anos lá. Uhum. Quando decidiu ir, não, tô indo e agora deixa tudo aqui, vamos tocar a vida para lá. Então, ele sempre fala que quando eu decido uma coisa que eu tenho a vontade de fazer, nem tudo a gente tem essa vontade. Então, para mim, assim, se eu não estou imersa no negócio, eu não tenho esse desejo, eu sei que não vai dar certo para mim. Mas quando eu quero muito aquilo, eu dou jeito. É verdade. E o Wander sempre apoiou muito. Sempre, né? sempre. Então... E isso sempre fez total diferença, né? Então, chegou num momento que ele teve que deixar o trabalho dele para me acompanhar. Então, assim, ele trabalhou 12 anos em banco. Nesse período que ele trabalhou os 12 anos em banco, eu muito acompanhei ele. Né? Porque ele trabalhava final de semana e tal, não tinha como ele me acompanhar em nada. Ele teve que deixar, chegou num momento que ele falou assim, não, agora é a tua vez. Né? É o teu momento de brilhar, de fazer história e até de ganhar mais do que eu. Porque ele me apoiou naquele momento. Sim, e ele que possibilitou. Né? Ele que possibilitou isso. Então, ele que possibilitou com a renda dele eu chegar naquele estágio ali. Aí, lógico que logo ele já se recolocou. O Wander é um cara muito estudioso, muito inteligente, não tem preguiça de trabalhar, então o que ele bota, o que ele vai fazer, ele faz muito bem feito também, né? E aí ele começou a trabalhar então comigo. Então ele que fazia com que muitas vezes eu não queria, por exemplo, eu sempre fui muito tímida em dar curso, palestra, essas coisas assim, eu ia, cara, chorando muitas vezes. Porque eu não queria, eu não me sentia apta, eu não achava que eu era capaz. Para mim o meu conhecimento ele era muito vago ainda das coisas. O negócio que o Wander falava, que eu lembro, é assim, mas se você não souber, quem que sabe, né? Se você que fez, que foi lá e viveu o negócio e não souber, né? Mas eu sempre tive... E assim, lógico, né? Essa preocupação, ela veio, né, de uma alienação de um período da minha vida onde eu tive influência de pessoas que me ajudaram em algumas coisas, mas que pioraram muito em outras, né? Por isso que eu falo, cara, o momento do treino, que você tá ali no teu esforço máximo, aquilo que você escuta pode te ajudar ou pode te destruir. Porque você está frágil. Né? Você está frágil. Então, assim, aquilo entra na tua mente, né? Então, naquele momento, eu melhorei muito como alguém treinando, como atleta fechado ali, só sabia fazer aquilo, achava que só sabia fazer aquilo, só que, em contrapartida, a minha parte mental, a parte que eu era... não, eu sei o que eu estou falando, eu faço parte disso aqui. Eu estou vencendo, mas eu tenho uma contribuição nisso aqui. Eu tinha toda a contribuição, eu fazia a porra toda, né? Sim, sim. Então, mas chegou um momento de eu achar que não era eu fazendo, entendeu? E até superar isso, eu trabalho isso até hoje. A gente vê muito profissional que faz uma lavagem cerebral no atleta para endeusar o profissional. Né? Exato. E aí a pessoa fica lá pagando pau pro cara... E como se ela não estivesse fazendo nada como por se mérito. Exato. Né? Como se ela não tivesse aquela pessoa, ela não seria quem ela é. Sim. Né? Mas, na verdade, se você tiver um bom profissional do seu lado e você já tem essa característica de fazer as coisas, né? De brigar ali, dar o teu melhor, cara, não importava. Se você tivesse um bom profissional do lado, você ia ser quem você é. Porque a tua história, ela tá, de uma certa forma, né, traçada. Você escolhe seguir o caminho. Você tem o livre-arbítrio de seguir ou não. Sim. Mas eu acredito muito que isso foi feito para mim. Né? Então, eu ia dar certo de qualquer maneira se eu quisesse que desse certo. E quando a gente fala de competição, de preparação, o que te ajuda, né, na parte de suplementação, de manipulados? Quais são os desafios da Ângela? Você é uma pessoa que tem problema para dormir, que tem ansiedade, a dieta atrapalha isso, a competição atrapalha isso? Como é que é? O que a gente... É lógico, né? Hoje, os recursos que tem
eles fazem com que nós, atletas, né, graças a Deus que a gente tem esses recursos hoje, excelentes profissionais e empresas e tudo mais, tornam a vida muito mais fácil, né? Mas eu passei muito tempo, eu desenvolvi uma insônia pelo fato de dormir tão pouco, de ser ansiosa, obviamente. Imagina, eu estava desbravando um mundo que até então não existia. A categoria wellness estava nascendo ali, né? Nascendo, que eu digo, sendo mostrada para o mundo. Né? Não que eu criei a categoria wellness. Não, a categoria wellness já foi criada lá em 2005. Já tiveram outras atletas, mas a nível nacional e até a nível, né, mundial, ainda não. Então, tinha sempre essa pressão e o fato de ter pouco tempo para dormir, eu preocupava com o meu pouco tempo, porque eu já sabia que eu tinha que dormir mais para eu continuar evoluindo. E aí não conseguia dormir. Então, assim, eu até pegava no sono. Eu pegava no sono 1h da manhã, dava 2h da manhã, eu acordava e eu tinha que levantar 4h30. Então, eu ia ter sono 4. Cochilava, tinha que acordar, levantar e tudo mais. Então, sim, nesse momento, né? E aí foi muito bom quando a gente começou a trabalhar junto, que já foi justamente nessa época, que a gente começou a introduzir ali um pouco de melatonina, né? Outros manipulados ali, que você vai poder falar melhor do que eu não lembro os nomes, mas que foram, de fato, fazendo diferença e até tirando um pouco a ansiedade. Eu tinha nessa época, gente, hoje eu sou tranquila com doce. Posso não comer doce, eu não tenho... Hoje eu como pouquíssimo até. Eu faço 3 refeições hoje, até um erro, eu tenho que comer mais. Eu faço 3 refeições de pouca quantidade. Cara, tendo doce, não tendo doce, não é uma coisa que faz diferença para mim. Mas nessa época, fala assim para a pessoa, você não pode comer. E a vontade desperta. Então, eu sempre fui muito regrada, cara, eu levava marmita para tudo quanto é lado. Então não tinha esse negócio de comer fora e tudo mais, né? E aí tinha a tal da vontade de comer doce. Até ter o camiscão na vida, porque aí com o camiscão tinha comida. Tinha doce de leite, né? Tinha. Mas a gente usou algumas coisas ali até para inibir um pouco essa vontade de comer doce, né? Para diminuir a ansiedade, para conseguir que eu trabalhasse também, né? Porque eu não podia, tô ansiosa, tô triste, vou ficar em casa na cama. Só vou levantar, treinar, comer, volto aqui, me enfio aqui e fico vendo Netflix. Não existia esse cenário, né? Então, a gente usou muito artifício aí de manipulado para conseguir melhorar o desempenho, né? E ter uma qualidade de vida melhor. E tem muita menina que sofre, né, com o fisiculturismo, pela parte de uso de hormônio, né? O que você faz, assim, o que você usa para essa questão de manter um cabelo bonito, unha forte, pele boa? Já tem um tempo, né? É lógico que a gente, até chegar numa fórmula ali ideal para mim, a gente usava coisas às vezes separadas, né? Até que chegou o momento, né, Cami, que a gente desenvolveu um produto que, inclusive, é da Oficial Pharma, e esse produto ele foi prescrito para mim, que se chama Composto Wellness. Se tiver aí para deixar na tela aí, ó, inclusive usa o meu cupom lá, Angela15. Só Angela, não é Angela 15, calma, acabei de ser corrigida. É bom eu ficar ligado, é bom que ele tá aí. Então é só Angela, o meu cupom lá, né? Kaminsky tem cupom também? Tenho, mas não uso do Kaminsky. Brincadeiras à parte, gente. Mas foi Então, esse manipulado, ele é um pouco mais completo e tem até uma dosagem um pouquinho mais alta, né? É ingrediente que fala dentro, componente? Ativos, pronto. Dos ativos que tem ali, porque ele foi desenvolvido para evitar efeito colateral de recurso ergogênico. Vamos ver o que tem. Pode rolar um pouquinho aí para baixo. Vamos ver o que tem aí, então. Então tem biotina, que é a principal vitamina para o cabelo. Ácido hialurônico, que é para fazer colágeno em geral. Vitamina B9, que é muito boa para a pele e também para o sistema nervoso central. A espironolactona, que é muito boa para a pele, salpalmetro também. A crisina, que ela controla um pouco da redução, tá? Então diminui o efeito androgênico, no caso. X-Nutriment, que é para a pele. E DMAI, que tanto para a pele quanto para a cabeça. Então, é super completa essa fórmula. E essa fórmula foi uma fórmula, assim, para minha pele, para o meu cabelo. Para unha, minha unha é natural, não é unha postiça, nada. E a minha unha é extremamente forte. Eu tenho um cabelo saudável, eu sempre tive cabelo fino, que é um cabelo do sul, né? Uhum. Então, nunca tive cabelo grosso, aquele cabelo, muito cabelo. Mas eu não tenho pouco cabelo, como o cabelo é fino. Então, eu nunca tive, assim, uma queda de cabelo exagerada. É lógico que a gente tem períodos normais, né, da mulher de ter uma queda de cabelo, que já é, mesmo para quem não é atleta, mesmo para quem não usa nada, a gente tem essas fases. Em relação à pele, cara, minha pele é extremamente boa. Eu não tenho acne, não tenho nada. Já sofri com isso, como eu falei lá no começo,
com o uso até da oxandrolona, mas depois disso, eu nunca mais tive esse tipo de problema. E eu falei, não existe nada que zera, né? Se um dia eu conseguir fazer isso, não zera qualquer tipo de colateral, eu acho que quem inventar essa fórmula vai ficar rico, né? Milionário. Mas essa fórmula é o que me ajudou muito, tem me ajudado. É uma fórmula que muitas alunas minhas usam. E, cara, para crescer cabelo, a mulherada faz antes e depois. E se for olhar ali na avaliação no site da Oficial, só tem comentário bom. Não tem um comentário ruim. E quem compra, começa a usar, não para de usar nunca mais. Então eu uso essa fórmula desde hoje. Desde quando eu entrei na Oficial Pharma, praticamente. Acho que faz uns 6 anos. Por aí. Que eu já uso essa fórmula, todos os dias. Agora vamos entrar num assunto polêmico. Fala. De hormônio. Qual é o hormônio que melhor funciona para a Angela Borges? Menos dá colateral, que você gosta do teu físico? Bom, o primeiro hormônio que a gente usa, né? Quando você usa um hormônio novo, parece que ele é o mais legal, né? Porque ele dá um resultado assim... com zero, né? Não, e também porque, é a primeira vez que eu acho que o corpo está tendo, né, esse hormônio, então o efeito normalmente é um pouquinho melhor em termos de densidade muscular, né, você fica mais denso, fica mais seco, enfim, o shape fica mais bonito, né? Mas aí depois que vai continuando a usar, ele não tem esse efeito como no começo. Mas um hormônio que para mim é o que menos deu efeito colateral e é o que eu mais gosto de usar, então assim, vira e mexe eu caio nesse, né? Lógico que às vezes a gente altera, né? Depende da fase, usa alguma outra coisinha e tal, mas é a Primobolan. Então a Primobolan para mim é o que não me dá acne, não me dá queda de cabelo, não altera a voz, não nada. Parece que em termos de colaterais eu não estou usando nada. Então esse é o que eu mais gosto. Realmente é o menos androgênico dos hormônios, né? Então é para não dar nada mesmo. E aí eu acho que entra muito, né, Cami, uma questão que a gente sempre teve muita preocupação, né? Que foi, até tinha o Team Unicórnia, né? Sim. Eu lembro na época que eu queria ser uma unicórnia, né, gente? Assim, a gente já se conhecia, eu e o Cami, mas eu não era paciente dele. Mas ele queria que eu fosse uma unicórnia e eu queria ser uma unicórnia. A gente já se gostava. A gente já se gostava. E aí até que houve, né, você começou a me preparar para o meu primeiro campeonato. Foi quando a gente foi para a primeira vez em Vegas. A primeira vez em Vegas, aquele campeonato nada a ver. Exato, Foi aquele ano, 2017, né? Isso, foi. Foi 2017, né? Então, o ano de 2017 todo no amador, né? Foi no amador, no ano de 2017. E aí a gente fez a primeira preparação para o profissional, que foi no início de 2018. Que foi quando teve a primeira vez a categoria Wellness no campeonato. Valendo dinheiro no campeonato profissional. Cara, foi um dos meus melhores shapes até hoje. Para mim, eu considero. Em termos de condicionamento. Foi sensacional. Né? Porque a gente, não tinha até então com o que comparar. Como é que vai ser o wellness profissional? E aí eu lembro que o Cami falou assim, não, o wellness profissional tem que ser melhor do que o amador. Então a gente tem que subir esse nível aí, subir a régua, né? Afinal de contas é profissional. E outra, né? O que a gente pensou também. Você já é a maior campeã. O que você puxar, todo mundo vai seguir. Né? Então vamos diferenciar um pouco, entrar um pouco mais seco. E deixar todo mundo correr atrás, né? Nossa, pra época, né, aquele físico foi algo assim absurdo, né? Para uma wellness, nossa, eu tava extremamente seca. Foi a vez que eu também a primeira, não sabia como é que ia ser também a apresentação no palco, né? Mas foi aquele desfile em T ainda. Aí no final eu meti um duplo bíceps, influenciada pelo Cami. Não, mete um duplo bíceps lá e não sei o quê, né? Abdominais e coxa, lembra? Uma crítica mundial. Aí foi lá, fiz um abdominal e coxa, assim. Até eu lembro do Luther. O Luther fez uma artezinha com essa foto, botou um monte de super-herói e tal lá no meio. Cara, foi muito legal. Só que, lógico, eu desci do palco, né? Não faça isso, menina. Nunca mais. Nunca mais faça isso. Porque, você meteu um duplo bíceps lá. Cadê, né? Porque justamente a luta da categoria é mostrar que é feminilidade, né? E tal, né? Até ele, se você achar aí um vídeo, tem vídeo no meu Instagram, tá? Desse campeonato, pra gente poder mostrar rapidinho. Tá bem pra baixo, mas tem. E então aquele campeonato foi muito marcante também. Porque foi uma preparação muito tranquila,
muito tranquila. Tirando os chatos dos backstage, né? Sim. Que tinha uns chatos lá que queria ficar falando, sei lá, cara, queria ficar... Nem lembro quem era. Quando o atleta está deitado no chão, com fone, deixa ele. Deixa, cara. Só passa. Deixa lá. Não importa se ele é teu ídolo, cara. É um momento que pro atleta é muito complicado. Então, assim, e nessa época, né? Hoje, cara, quem me encontrava podia estar lá competindo no Olímpia, podia estar lá subindo no palco. Quer fazer uma foto? Claro! Mas nessa época eu não tinha maturidade para isso. Para conseguir administrar aquilo. Então aquilo acabava deixando um pouco estressado ali, né? Porque tinha toda a questão da tinta, um cabelo que era muito loiro na época, então a pessoa botava a mão no cabelo, o cabelo já manchava, né? Vinha com aquela mão cheia de óleo, de tinta, ferrava o cabelo ali, ou botava a mão na tinta, então já tinha que ir lá retocar, né? E a gente tem histórias de backstage interessantes, né, Cami? No banheiro, né? A pessoa com dor de barriga, querendo ir no banheiro, e a pessoa dentro do banheiro fazendo foto, esperando você sair do banheiro. A Ângela, como ela ficou muito conhecida, principalmente na América do Sul, porque é onde a categoria Wellness era o ápice, a gente estava num Sul-Americana, a gente tinha que ficar escondido, né? Tinha que ficar escondido. Você achava um canto, deitava no chão ali, escondia. Fazia uns biombos lá, e ficava lá atrás dos biombos escondido. Só que aí nessa vez do banheiro, lá até o Cami foi comigo no banheiro, né? Sim. Pra não deixar ninguém encostar em mim. Porque a galera vinha e queria abraçar, né? Cara, isso é muito bacana. Né? Isso é hoje, pra mim, assim, receber o carinho dos fãs, numa feira, na rua, numa academia, é o melhor troféu. É o ápice do reconhecimento ali, é esse carinho, essa gratidão que as pessoas têm por você, de motivar elas, de incentivar. Então, hoje, eu até me arrependo de algumas vezes que eu não quis fazer isso naquela época. Mas eu também entendo que se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu não teria sido a campeã, né, que eu fui, enfim, não teria vencido tantos campeonatos. Só que, cara, era difícil pra ir no banheiro, sabe? A Angela que só queria fazer cocô, pessoal. Daí eu fui com fazer, ela até a porta e fazer do cocô banheiro. naquele momento era muito importante. Era muito importante pra porque, você esvaziar a barriga ali, ficar né? com a cintura fininha. Exatamente. E aí eu lembro que a gente foi no banheiro, foi até na porta do banheiro feminino, e aquele povo atrás. E aí a mulher entrou dentro do banheiro. Aí eu fui fechado na porta. Cara, como é que eu ia fazer o número 2 com alguém do lado de fora da porta? Na porta do box. Na porta do box do banheiro. Meu Deus, e agora? Como é que eu faço isso aqui? Cara, eu tava me deixando extremamente estressada. Aí eu saí do banheiro, a pessoa não deixou nem eu lavar a mão. Foto. Deixa eu lavar a mão. Não, foto. Tá da cor da tinta. Ok. Que nojo. Mas foi boas histórias, assim. Cara, tem muitas histórias. Se for pegar para lembrar de cada campeonato, tem cada história, né? A gente tem muitos aí. Aquela, por exemplo, teve uma também no Sul-Americano, que você lembra que teve uma festa um dia antes da competição? Sim. No quarto? A gente juntou todos os brasileiros no quarto da Você preparava praticamente todo mundo que estava lá? A maioria dos brasileiros. A maioria, né? É. Que estava lá E a gente fez, cara, tinha pizza... Vodka. E no outro dia, todo mundo extremamente seco, condicionado. Não foi esse que foi o mais seco que eu fui? Acho que foi. De um sul-americano que tem um quadro lá, eu acho que foi esse, né? Foi esse. Então, mas assim, não façam isso em casa. Não, porque tá sob controle. A gente sabe o que tá fazendo, tem um propósito ali, né? Tem um controle, não façam isso em casa achando que vão colocar o shape. Porque eu já vi gente falando assim, Cami, a pessoa tá fazendo uma semana de dieta, aí ela fala, vou fazer um refeed para dar uma... Nossa. Para encher o shape. Uma coisa que me incomoda muito é... Porque o pessoal acompanha o YouTube e aí vê, por exemplo, o Zancanelli, o Ramon, usando essa estratégia do refeed. Só que, se você não depletar, você não vai emagrecer, né? Exato. Essa é a primeira coisa. Por que você vai encher se você não esvaziou? Exatamente. Então, a gente está falando de um atleta profissional que ficou uma semana inteira em déficit calórico. 0 carbo na maioria das vezes. E com 1-2 horas de cardio. E aí ele vai fazer uma refeição para, geralmente, num dia anterior, num treino importante. Né? Aí você pega a pessoa que está com 20% de gordura que faz a mesma coisa. Que nem no caso... Você lembra, né? Nossa amiga em comum do passado aí, né? Lembro. Que estava no Cheesecake Factory, estava fazendo dieta uma semana... Não tinha esvaziado nada, né? Nem água tinha saído do corpo ainda. Ela falou assim, eu vou... E a gente tinha terminado aquele campeonato de 2017, lá de Las Vegas. Sim. E a gente foi no Cheesecake Factory comer, né? E a pessoa, eu vou comer com vocês porque eu preciso encher meu shape. Todo mundo olhou assim, meu Deus, mas
Esse shape já esvaziou uma vez na vida. E o legal é falar isso para quem acabou de competir no Olímpia em Las Vegas. Exato, eu vou encher, cara. Vazio tu erro aqui, minha filha. Estômago, músculo, tudo. Mas tá bom, né? A gente entra na brincadeira. Tem que entrar. Hoje, a Ângela, quando olha para trás, e servindo aqui de conselho para quem está começando, que tem interesse, quais são as características que fizeram você ser quem você é? Hoje a primeira coisa, né, e essa não é, eu nem tinha noção desse sentimento, cara, mas hoje que eu olho para trás, assim, eu sinto uma gratidão enorme, assim. E é complicado às vezes porque a gente fala muito de gratidão, né? E às vezes a gente nem sabe o que é isso. Você nunca sentiu isso de verdade, né? Então, hoje a primeira coisa, eu sei que não é isso que me trouxe até aqui a certo ponto, hoje eu digo que sim, né? De um certo ponto, quando eu consegui entender o que era isso, isso me fez cada vez ir mais para frente, porque você começa a valorizar essas pequenas conquistas, né? Esse medo de subir no palco, esse medo de falar em público. Então, são superações que você vai tendo no teu dia a dia ali, que vão, né, te fortalecendo. Mas, assim, o que me fez, com certeza, chegar aqui foi não desistir com um monte de porrada que eu tomei, com um monte de não, né? A gente só mostra nas redes sociais as partes boas, né? O que é bonito. Começou na 8ª série com fora. Na 8ª série já tomando fora. Mas isso é o de menos, né? Mas a gente tem o hábito, né? E isso é legal. Ninguém vai ficar mostrando coisa ruim na internet, né? Até porque todo mundo que está ali não está buscando coisa ruim, sim. Coisas bonitas, coisas boas para se inspirar. Mas não é a parte ruim, então, eu digo, os perrengues, eles não vêm ali. A dificuldade financeira, né? Aquele momento onde você quer desistir, aquele momento onde você, cara, hoje eu estou extremamente cansada, hoje eu preciso fazer o meu melhor treino, eu tenho um mês para competir, eu estou doente. Você sabe quantas vezes que eu competi, às vezes doente. Sim. Né? Então, a gente fez preparação que eu não podia não ir competir. Você chega num certo nível, às vezes, que não é uma opção não competir. Então, assim, não desistir, cara, por mais que a porrada seja forte, ter alguém e valorizar uma pessoa do teu lado. Porque se você tem alguém que te apoia, cara, essa é a pessoa que você mais tem que valorizar na tua vida, né? Não só aqui como atleta, mas para qualquer coisa que você faz na tua vida. Hoje a gente vê relacionamentos tão rasos, né? É isso que eu ia falar. Tudo é motivo para terminar, tudo é motivo para dar um tempo. Então, assim, ter alguém que te apoia nos momentos bons, nos momentos ruins, que tá ali com você não só para fazer festa, mas também para chorar do teu lado e te levantar e dizer, não, isso aqui não é nada perto de você, você vai conseguir, vamos para frente, a próxima. Essa porta fechou, mas essa aqui vai abrir. E essa pessoa, então, ela é extremamente importante. Valorizem se vocês têm uma pessoa dessa na vida de vocês, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Eu falei aqui antes que eu seria a Ângela, independente de qual profissional, se eu tivesse um bom profissional do meu lado, mas eu não chegaria lá sozinha. Então, eu contei com profissionais excelentes, com pessoas excelentes, né? Conto até hoje, o Cami é uma delas, eu tenho outras também, mas pessoas que fizeram diferença na minha vida. Então, assim, não queira fazer isso sozinho, porque a chance de você chegar lá, ela é muito menor, né? Então, a gente fala assim, o fisiculturismo ele é um esporte muito individual, ele é, de fato, porque, pô, você cuidava de mim, você não pode treinar por mim. Você não pode fazer com que eu me alimente, com que eu faça aquilo que você prescreveu para mim. O fisiculturismo é um esporte que é 24 horas, diferente de todos os outros esportes, onde você vai lá, que você fique 8 horas dedicado naquele esporte, mas o fisiculturismo é 2 horas de treino, 2 horas de cardio, uma que seja, dependendo do objetivo, mas as outras 20 horas, 23 horas, 22 horas do dia, elas contam como as horas do treino ou até mais, né? Então, você não deixa de ser atleta em nenhum momento, e isso você tem que estar muito claro quanto a querer isso. E eu tive a sorte de que eu quis isso muito mais do que eu quis ser reconhecida, muito mais do que eu quis vencer, eu quis ser essa atleta. Então, assim, eu comecei a competir não pela rede social, não pelo like, não para me tornar conhecida, por nada disso. Até porque isso não era uma coisa que fazia diferença para mim nenhuma. Se eu podia estar no meu anonimato, me preparando para competir, e isso não era um problema, e isso não é um problema até hoje para mim. Então, assim, eu não sucumbia à rede social, ao like, né? A fazer qualquer coisa para ter o like. E isso eu acho que fez um grande diferencial na minha carreira, porque eu comecei a competir, continuei competindo por amor.
Tô dando um tempo na competição por amor também, por amor a mim. Né? Amor próprio é muito importante, então não percam isso também. E eu acho que isso foi, né, o não desistir, a ter uma pessoa do meu lado, a ter paciência, a aceitar críticas, porque muitas das vezes as críticas são importantíssimas. A gente elogiar, todo mundo elogia, né? Agora, ter pessoas que vão lá, não, isso aqui você precisa melhorar. Em tudo, a tua maneira de falar, a tua maneira de treinar, a tua maneira de se comportar numa rede social, ou até de deixar de ser tímido, sabe? Apontar essas coisas é muito difícil da pessoa aceitar. Então, eu sempre lidei muito bem com as críticas. Eu sempre consegui fazer, não, isso aqui realmente, eu não gosto de estar ouvindo isso me machuca, mas eu sei que isso é importante para mim, então eu vou trabalhar nisso. Né? E hoje a gente vê assim, você faz uma crítica a uma pessoa, lá falta de xingar. Então, olhar e ver pessoas, né, se inspirar em pessoas que já fizeram isso também me ajudou muito. Olhar essas pessoas, não, a pessoa está aqui, mais tempo do que eu. Então, escutar o que essa pessoa está falando, cara, no mínimo ela vai ter a experiência dela para contribuir comigo. Né? Eu não posso saber mais que ela só assistindo vídeo no YouTube. Então, isso é algo que, valorizar essas pessoas, a tua equipe multidisciplinar, com certeza fez com que eu tivesse aqui hoje e não desistir, né? Cara, hoje, assim, eu sei que muita gente sofre com a rede social no sentido de que a rede social hoje é uma terra de ninguém, né? Porque lá você é amado num dia e odiado no outro pela mesma pessoa. Sim. Basta você fazer alguma coisa que desagrade aquela pessoa e tudo vai por água abaixo. Então, saber lidar com isso e ainda assim competir em alto nível e ainda assim trabalhar e ainda assim ser influencer, a cabeça tem que estar muito boa. E a cabeça só vai estar boa se você estiver fazendo aquilo que você ama. E tiver apoio, né? E tiver apoio. No teu maior sonho do passado, quantos % você sonhou do que você vive hoje? Cara, eu nem sonhava o que eu vivia hoje. Então, hoje eu vivo muito mais do que eu já sonhei. Porque eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, estar onde eu estou, fazer as coisas que eu faço. Né? A gente fala assim, você sonha... eu sonhava em viajar. Conhecer tal país, conhecer um país aqui da América Latina. Quantos países você viajou? Hoje, 45 países. Porque esse ano eu já fui, acho que uns 4. E a gente está na metade do ano, né? Mas, então, esses sonhos eu tinha. Mas o sonho de ser uma profissional reconhecida, de, estar numa pós-graduação, né, como professora, eu nunca imaginei isso. Primeiro pela minha timidez, por achar que eu era toda a vida incapaz de fazer qualquer coisa, gravar um vídeo para o YouTube, estar aqui num podcast falando... Isso era algo impensável para mim. Então, por isso que hoje eu falei da gratidão. Uhum. Porque tudo que eu tenho hoje é muito mais do que eu sonhei. E eu sei que eu ainda vou ter muito mais. Porque quando a gente trilha o caminho do bem, né, que isso é uma coisa que eu tenho muito claro para mim, assim, cara, não pise em ninguém, não faça mal para ninguém, faça o teu, que o retorno ele vem. Então, assim, se você fizer o bem, o retorno do bem vem. E hoje os frutos que eu colho foram de muito trabalho, mas de nunca ter, cara, desmerecido ninguém na minha vida, de nunca ter prejudicado ninguém para conquistar o meu espaço, né, as coisas que eu tenho hoje. E por isso que esse sentimento de gratidão, porque o que eu tenho hoje eu sei que é mérito daquilo que eu consegui fazer, né, com a rede de apoio que eu tenho. Muito bom. Papo maravilhoso aqui. Muito bom. Eu me inspiro em você. Eu acho que todo mundo que te conhece te vê como uma grande referência, né? O que me impressionou quando a gente trabalhava para campeonato é que você sempre falava assim, eu tenho que estar um pouquinho melhor do que o último. Né? A gente sempre tinha que estar um pouco melhor. E essa é a mentalidade do atleta campeão. Né? Não interessa as outras pessoas que vão estar no campeonato. Você podia ter relaxado muito, porque assim, os últimos 40 títulos você estava muito longe do resto dos atletas. Se quisesse, você não precisava estar melhor a cada campeonato. Se você se mantivesse, você podia continuar ganhando. Mas você sempre quis continuar evoluindo, né? E hoje em dia a gente vê muito atleta, às vezes, até procurando campeonato fácil. A gente procurava os difíceis, né? A gente pensava assim, não, mas aqui vai ter mais atleta, vai ter atleta de tal região, vai ter atleta, sei lá, que vai vir da Rússia, vai ter atleta que vai vir de um canto da Europa. E a gente ia nesses... para se desafiar mesmo, né? Exato. Então, o que você deixa, assim, de recado para a galera que está assistindo,
que tem um sonho, que não tem genética. Como eu não posso dizer que eu tinha genética. Olhando aquele físico saindo da praia, eu tinha genética? Não. Não tinha genética. Eu tinha genética de cintura fina? Não. Né? Eu estudei formas de ter uma cintura fina. Inclusive, tem uma técnica que eu desenvolvi que se chama LCC. Mas eu não posso dizer que eu tinha genética. Mas, cara, foi batalhado. Né? Batalhado. Então, assim, o recado que eu posso deixar pra galera que tá começando... primeiro é assim, gente, vocês vão... Não é fácil. Dizer que é fácil, que, não, você vai competir. Eu vejo muita gente falando assim, vou começar a competir, será que eu vou conseguir um patrocínio? Cara, primeiro faz o teu. Mostra que você é merecedor daquele espaço. Não vai ser fácil. Hoje está muito concorrido. Todo dia nasce um futuro atleta, né? Mas se você tem esse sonho, independente da tua genética, batalhe por ele, com paciência. Não queira subir 2 degraus por vez. Suba 1 de cada vez. Porque subindo 2, você pode subir rápido, mas dificilmente vai chegar no topo. Porque vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir dar a passada para subir esses 2 degraus. E aí você começa, ao invés de subir 1, desce 1. Desce 1. E a gente tem prova disso em muitos atletas, que vão lá, atropelam esse processo de desenvolvimento, né, de ganho de massa muscular, de maturidade muscular, e acaba competindo 2, 3, 4 vezes, 1 ano, 2 anos, e some. Por quê? Porque já usou todos os recursos que podia na largada. Tipo, queimou a largada, a gente fala, né? Então, assim, a paciência, se você não é uma pessoa paciente, não seja um atleta. Então, a paciência, ela tem que estar contigo. E outra, valorizar as pessoas que estão do teu lado. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Isso é normal do ser humano em qualquer circunstância da vida. Nem tudo são flores, e no fisiculturismo são menos flores ainda. Mas se você tem esse sonho, cara, só vai, não desiste. Escuta as pessoas que estão do teu lado, que querem teu bem. Às vezes você vai escutar coisas que você acha que não são relevantes, ou que naquele momento você não vai querer escutar aquilo. É para essas pessoas. Então, assim, não é a crítica, é quem está fazendo a crítica. Porque crítica por crítica, quem muitas vezes vai te elogiar não quer o teu bem. É verdade. E é isso, cara. Não desistir na primeira porrada que você vai tomar, das muitas. Quero te agradecer por participar do nosso primeiro podcast. Eu sou teu amigo, mas sou teu fã. Teu pai e teu filho. A gente tem um relacionamento, né? Eu e o Cami de um tempo, inclusive, o Cami já morou com a gente, né? E, cara, é uma história que eu falo assim, por mais que a gente às vezes está longe de distância, né? Um tá aqui, outro tá lá, é aquele papo de irmão assim, o que tu precisa aí? Vou te ajudar, não importa o que a pessoa precise, se é cuidar de um cachorro, se é uma receita que a Fran me salva lá em vários momentos que eu preciso, né? Se é qualquer coisa que a gente possa fazer por vocês, a gente tem esse relacionamento de irmãos, às vezes muito mais do que os próprios irmãos, né? Sim. Porque é uma escolha, né? Exatamente. É uma escolha ter essa amizade. Por isso que a gente fala assim, que às vezes eu sou filho, às vezes eu sou mãe. Às vezes ele é filho, às vezes ele é irmão. Às vezes a gente é irmão, às vezes a gente é amigo. Depende da circunstância. É verdade. Mas eu queria te agradecer pelo convite de estar aqui, né, nesse primeiro episódio do podcast da Oficial Pharma. Dizer que é uma honra para mim estar nessa empresa do teu lado. Eu gosto muito, sempre usei a Oficial Pharma, recomendo. Então, assim... a gente está aqui, né, nessa mesma empresa, mais uma empresa junto, né? Isso é muito bacana. E tá aqui, né, do teu lado, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu vi evoluindo muito também. Hoje você é um outro cara também, né? Você evoluiu muito, eu evolui muito, isso é muito bacana. E então eu fico muito feliz de a gente poder olhar um para o outro e dizer assim, cara, a gente já passou perrengue, né? Já. Mas, a gente está aqui. Então amanhã eu vou jantar na tua casa. É isso aí, tá combinado. Galera, acompanhe nossos próximos episódios. A gente tem o melhor time de influenciadores do Brasil, grandes profissionais. A gente vai trazer todo mundo aqui para conversar sobre saúde, performance, fitness, tudo que vocês puderem imaginar. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo episódio. Valeu!